E aí, gurizada do sétimo ano, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo, de Artes, e neste ano a gente estava vendo em sala de aula e também na aula à distância o Renascimento, que é um período histórico e artístico também muito importante que ocorreu mais ou menos de 1300 a 1600. Além de várias descobertas, seja na área da ciência, da história, da geografia, da arte, enfim, várias descobertas foram feitas nessa época. E um dos nomes mais importantes e mais famosos, né, dessa época é o Leonardo da Vinci, que a gente também andou estudando e andou lendo alguma coisa sobre ele. Bom, uma das coisas que ele usava muito em desenho e outros artistas renascentistas também usavam era a perspectiva. O que é perspectiva? É um método de desenho, é uma técnica que dá a sensação de profundidade e volume no desenho. Então hoje a gente vai ver um vídeo bem rápido que eu estou gravando para vocês aqui sobre isso. Então isso é perspectiva. É uma técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade nas figuras. Então a gente pode ver aí que a gente tem um desenho de prédios e todos esses prédios, as linhas dele, as linhas laterais estão convergindo, estão indo para o mesmo ponto, que é lá onde tem a letrinha P. Por que tem uma letra de P? P de ponto de fuga. Ponto de fuga é esse ponto imaginário que vai servir de referência para todas essas linhas irem para a mesma direção, para dar a sensação de profundidade. Tanto que eu consigo entender que tem uma rua ao meio e conforme as coisas vão ficando mais longe, elas vão diminuindo. E é assim na vida real também, né? Se a gente olhar ao longe, as coisas vão diminuindo. Então isso é uma representação que imita, né, um desenho realista. Aqui eu tenho um exemplo mais básico para vocês tentarem entender isso aí. À esquerda a gente tem um quadrado, que na verdade se tornou um cubo, né? Porque o quadrado é só 4 linhas e a gente tem uma ilusão bidimensional, a gente tem um desenho num papel. Agora, quando eu desenho um cubo, é como se fosse tridimensional. Eu vejo a profundidade dele. E a gente vê à esquerda um quadrado, um ponto de fuga mais ao longe, e essas linhas vão todas convergir para o ponto de fuga. De modo que quando eu desenho um quadrado, depois que eu tenho um ponto de fuga e essas linhas convergindo, eu faço uma outra linha mais atrás e eu tenho a ilusão que vira um cubo. E aí no lado direito a gente tem uma cômoda, um armário, né, com gavetas, que nada mais é que um cubo com seus detalhes na frente. Então quando, por exemplo, eu desenho um fogão, uma geladeira, uma caixa, ou até mesmo um carro, né, a gente vai fazer essa atividade em breve, nada mais é que um quadrado, né, e aí vira um cubo quando tem essa perspectiva. Então hoje vocês vão analisar esse vídeo e ver o que é perspectiva, né? Qual é o efeito que ela causa no desenho. E aí aqui a gente tem um desenho, é um estudo, né, de perspectiva do Leonardo da Vinci. Olhem que tem um monte de linhas se atravessando. A gente consegue ver que tem um projeto ali com umas escadas, uns cavalos, umas pessoas, mas tem um monte de linha na horizontal e na vertical se cruzando. Ele usou essas linhas para se organizar na perspectiva. E é através dessa perspectiva que o desenho fica exatamente, tecnicamente, né, e matematicamente correto. Porque ele fica todo do mesmo tamanho e fica bem certinho. E aqui nós temos a clássica, a Última Ceia, do Da Vinci também. E aqui a gente tem a perspectiva. Se vocês forem reparar, o ponto de fuga está no meio da tela, mais ou menos onde está o rosto de Jesus. Claro, não aparece o ponto, né, ele é ilusório. E se vocês forem reparar no chão, o desenho das cerâmicas, todas as linhas convergem para esse mesmo ponto. E no teto também, nas laterais, naqueles quadros que tem na parede, aquelas tapeçarias, todas as linhas de cima convergem para o mesmo ponto. Então ele usou a perspectiva para dar essa sensação correta de profundidade. Tá, gurizada? Então, entendido o que é perspectiva, na próxima aula a gente vai começar a fazer os exercícios sobre isso. Beleza? Bons estudos e boa semana pra gente.